E aí galera, bom dia, beleza? Esses últimos dias aí eu tive envolvido num debate muito estimulante aqui no grupo de discussão sobre professores de educação física, né, no Facebook. Troquei várias mensagens com várias pessoas e eu resolvi gravar um vídeo que eu acho que eu vou conseguir argumentar e apresentar melhor algumas coisas que parte estava lá no fórum, parte também já apareceu nessas conversas privadas, né, que se desdobraram dali, que diz respeito à questão do salário do professor de educação física. Um assunto muito sensível, que preocupa a todos, diz respeito ao nosso ganha-pão, né? Por que, afinal de contas, o professor de educação física ganha mal e o que pode ser feito com relação a isso, né? Eu vou mostrar aqui um gráfico, vou mostrar para vocês, coloca aí, mostrando, comparando o rendimento médio dos professores de educação física, primeiro, com o rendimento médio do conjunto de trabalhadores brasileiros, que a gente vê ali, né, 2.199, que está mais avermelhado, contra 2.489, nessa barra do meio, contra ainda os trabalhadores que têm curso superior. Então vocês percebem que aí nesse caso a diferença é ainda maior, né? 4.911. Então é menos da metade, né? O rendimento dos professores de educação física médio é menos da metade do que a média dos trabalhadores que têm curso superior. Só para confirmar e reforçar essa mesma percepção, eu fiz um segundo gráfico, vou mostrar aqui para vocês, que compara esse rendimento médio com de outros profissionais da área da saúde, o nutricionista, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o farmacêutico, o enfermeiro, o dentista e os médicos clínicos, sobretudo os médicos clínicos que têm um rendimento muito acima, né, dos demais trabalhadores. Então, em todo caso, aparece lá a educação física como um saláriozinho menorzinho, lá aquela barrinha menor, mais avermelhada. Bom, tudo isso só confirma uma percepção intuitiva que todos nós já tínhamos de que, de fato, o professor de educação física ganha mal. Ele ganha mal de uma maneira objetiva, ele ganha porque a definição do que é um salário bom ou ruim, ela é subjetiva, né? Tem um dado de subjetividade, né? Quer dizer, ganha mal em relação ao quê? Né? Com relação aos outros trabalhadores, né? Os outros trabalhadores que têm curso superior e aos outros trabalhadores da área da saúde que têm curso superior. Então não estou falando aqui de percepção subjetiva. Você pode ter pessoas que ganham 100 mil reais e ainda assim acham que ganham menos do que deveriam, que vão continuar tendo as expectativas frustradas. Essa é a dimensão subjetiva da percepção de salário. A gente está discutindo aqui uma dimensão mais objetiva, que é uma comparação entre o rendimento de uma certa categoria ocupacional com relação às outras, né? Então, tendo como referência essas outras categorias, a gente percebe claramente que a educação física tem um rendimento menor. Ele tem um rendimento menor até do que o conjunto dos trabalhadores brasileiros. Não apenas aqueles da área da saúde e não apenas aqueles que têm curso superior, mas até mesmo o conjunto de trabalhadores. Então, tudo isso confirma uma percepção intuitiva que nós já tínhamos antes. Nesse caso, é interessante porque nós temos, intuitivamente, construímos explicações e percepções sobre a realidade. Nem sempre as nossas percepções intuitivas estão corretas, às vezes sim, às vezes não. Nesse caso, sim, né, a gente percebe que isso que se diz, né, geralmente aí nos corredores das faculdades, né, nas academias, nos fóruns dos professores, ela se confirma a partir de uma série de dados. Que dados são esses? São dados do Relatório Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho, que captura todos os salários de todos os trabalhadores brasileiros que têm contrato formal. Certo? Então aqui só está refletido os índices de preço de salários refletidos nos trabalhadores que têm contrato formal. Boa parte dos trabalhadores brasileiros trabalha na informalidade e isso também diz respeito aos educadores físicos, né? Imagina que um trabalhador, né, um professor que trabalha numa certa academia pela manhã e à tarde e à noite oferece os seus serviços de personal trainer. De manhã ele trabalha na formalidade, porque ele tem o salário, o contrato assinado na carteira. À tarde não, ele provavelmente trabalha na informalidade. Então, só que isso diz respeito a todos os trabalhadores. Então, essa eventual, né, distorção que esses números causam, dado que eles excluem os rendimentos que vêm da informalidade,
também estão presentes em todas as outras ocupações, de modo que há uma equivalência comparativa nesses valores, né, da educação física e das demais ocupações. Bom, mas a pergunta fundamental, na verdade, é por que, afinal de contas, esses salários da educação física são mais baixos? Eu acho que tem 3 motivos aí principais e que não tem a ver, acho que é isso que eu queria enfatizar no fundo, não tem a ver com 2 elementos que aparecem na discussão dos professores. O primeiro, que tem aquele argumento clássico, né, de que o Conselho Regional de Educação Física não estabelece um piso salarial digno para os professores e por isso então eles podem ser explorados e ganham salários indignos e muito baixos e tudo mais. E de outro lado, a ideia de que a categoria não se une, falta união entre os professores para pressionarem os proprietários de academia para isso. Essas 2 explicações elas podem fazer parte do problema, né? A inexistência de um piso salarial melhor talvez seja parte do problema. Da mesma forma que a falta de articulação política dos professores em favor dos seus próprios interesses também é parte do problema. Mas, do meu ponto de vista, é uma explicação secundária e acessória. Não é isso fundamental desse componente. Na minha opinião, mais importante do que essas coisas, tem outros 3 elementos que são mais estruturais. O primeiro diz respeito à própria natureza da sociedade brasileira, né? E sobretudo da estrutura produtiva da economia brasileira. O Brasil é um país pobre e subdesenvolvido. Em todo país pobre e subdesenvolvido, a maioria dos trabalhadores ganha pouco, ganha mal, ganha menos do que deveria. Infelizmente, isso não é um elogio, é uma constatação empírica. Infelizmente é assim que funciona. E a maioria dos países são pobres, não são ricos. São subdesenvolvidos, não desenvolvidos. Né? E não há fórmula para o desenvolvimento, não há uma receita pronta. Se houvesse, todos os países do mundo seriam desenvolvidos, quando na verdade apenas alguns poucos países conseguiram essa proeza de fazer com que a maioria dos trabalhadores ganhem bem, e ganhem mais do que, enfim, muitos, né? Se todos os trabalhadores ganham mal, o país é pobre. Se todos os trabalhadores ganham bem, o país é rico. Então os países ricos são poucos, os países pobres são muitos. Então é esse componente estrutural da natureza da estrutura produtiva da economia brasileira explica por que os professores de educação física ganham mal. A maioria dos trabalhadores brasileiros ganha mal, ganha menos do que deveria, ganha o insuficiente para uma vida digna e confortável. Entende? Não é só o professor de educação física. Às vezes a gente olha o salário de um médico, eu mostrei lá, né, 10 mil e tantos reais, quase 10.500 reais na média. Isso os médicos clínicos, porque médicos cirurgiões ganham muito mais. Né? E sem falar que também tem o componente da renda informal, que não está registrado ali nesses números. Então, enfim, a gente sabe, os médicos ganham muito mais do que os educadores físicos. Né? Então a gente fala, pô, mas o médico ganha 10 mil, por que o professor ganha 2.200 e o médico ganha 10.500? Né? Por quê? Só que o médico é exceção, entende? E o professor de educação física é a regra. A maioria dos trabalhadores ganham pouco. Então esse é o primeiro componente que a gente tem que ter em vista. Um segundo elemento igualmente importante diz respeito ao mercado de consumo da educação física, ou melhor, ao mercado de consumo dos serviços ofertados pelos profissionais de educação física. Esse mercado no Brasil é muito pequeno, muito pequeno. Né? E as estimativas disponíveis aí falam que cerca de 4% da população consome algum tipo de serviço ofertado por profissionais de educação física. Seja aulas de balé para criança, seja aula de capoeira para adultos, seja musculação, treinamento de força numa academia, seja o serviço de personal trainer. 4% da população. Então o Brasil é um país muito populoso, com mais de 210 milhões de habitantes, mas a maior parte da população está fora, excluída, à margem do mercado de consumo dos serviços ofertados por esses profissionais. Então isso cria um problema, né? E o que existe no caso da educação física não necessariamente existe em outros profissionais da área da saúde, por exemplo. Né? A gente vê lá o médico, o dentista, o enfermeiro. A demanda pelos serviços desses profissionais, ofertada por eles, é maior do que no caso da educação física. Né? É claro que a gente poderia dizer assim, pô, mas não deveria ser diferente, porque o professor ele trabalha com a prevenção da saúde, que talvez seja até muito mais importante do que o tratamento. Pode ser, mas o comportamento do consumidor não vai nessa direção. Né? Isso não tem a ver com que a minha opinião ou com a sua.
É assim que funciona, né? As pessoas têm uma demanda mais urgente pelo tratamento do que pela prevenção. Claro que você poderia dizer, pô, mas isso é uma coisa ruim, é errado, né? Nós deveríamos investir mais na prevenção do que no tratamento. Sim, deveríamos. Só que não é assim. A população, de um modo geral, os consumidores não pensam assim. De modo que a pressão da demanda pelos serviços de certos profissionais é maior do que pelos serviços de outros. No caso da educação física, que trabalha com a prevenção, a urgência da demanda é muito menor, entende? Então isso acaba fazendo com que esse mercado fique muito restrito e pequeno. E um terceiro elemento específico também diz respeito à super oferta da mão de obra dos profissionais de educação física. Só para vocês terem uma ideia, entre o início dos anos 90 e o início dos anos 2000, o número de cursos que oferecem graduação em educação física no Brasil aumentou em 400%. Em cerca de 10 anos, aumentou em 400%. E seguiu aumentando nos anos 2010 e nos anos 2020. Certo? Então, você tem isso num contexto em que o mercado de consumo, como comentei antes, é relativamente pequeno, né? Houve uma expansão do número de pessoas engajadas em atividades físicas no seu tempo livre, nesse período de 20 anos em que houve uma expansão dos cursos superiores de educação física, mas não no mesmo ritmo da expansão dos cursos superiores. Então, ou seja, a oferta de novos trabalhadores no mercado foi muito maior do que aquela demandada pelos consumidores. Então, essa situação em que a oferta da mão de obra é maior do que a demanda dos consumidores tende a gerar uma pressão negativa sobre os salários, entende? Então tudo isso vai criando um pouco da explicação por que o professor de educação física ganha pouco. Não é simplesmente porque o CREF não estabelece um piso ou o piso é muito baixo. Imagina, se o sindicato, algum sindicato de professores, né, de educação física estabelecido, colocasse lá o piso salarial de R$50, quem é que poderia pagar por isso? Né? Imagina que aquela aula de karatê oferecida ali na academia, que custa R$80 a mensalidade, R$100 a mensalidade, R$150, dependendo da região, do bairro, da cidade que for oferecido isso, que agora então ela tem que passar a cobrar não 150, mas 350, R$400 para poder pagar o piso, né, estabelecido como, enfim, digno e desejável por um sindicato ou por um conselho regional. Entende? Quem é que poderia pagar R$400? Quem é que estaria disposto a pagar R$400? Então, não basta, assim, você não consegue aumentar o salário de trabalhadores simplesmente assinando uma lei estabelecendo um piso salarial. Não funciona assim, não é tão simples assim. Se fosse assim, já teriam feito isso. Quem é que não quer que os profissionais ganhem bem? Entende? E por outro lado, o último aspecto que eu quero colocar é que às vezes parece, né, que os profissionais olham para os proprietários de academia como pessoas que estão nadando em dinheiro. Alguns poucos proprietários estão nadando em dinheiro, estão ganhando muito dinheiro, mas a maioria não está. Né? Esse mercado, esse segmento de mercado, ele funciona com muita precariedade para os trabalhadores, mas também para os proprietários. Não é fácil manter aberto uma academia. Converse com proprietários para saber. Procure se inteirar. A maioria dos proprietários são também profissionais de educação física, que justamente tentaram abrir o seu próprio negócio para tentar ganhar um pouco melhor, porque eles perceberam que o mercado é muito ruim nos salários e tentaram arriscar, arrumaram um dinheiro emprestado, fizeram um investimento, compraram equipamentos, alugaram uma sala, abriram um estúdio. É assim que funciona. Das 42 mil academias ou estabelecimentos de oferta de atividade física que tem no Brasil, 42 mil, 96%, quase tudo, são micro e pequenas empresas. São empresas que têm um faturamento anual de até no máximo 360 mil. A maioria fatura muito menos do que isso. Né? A maioria, inclusive, tem poucos funcionários, é o próprio proprietário ali oferecendo as suas atividades, às vezes com a ajuda de 1 ou 2 professores. Entende? Então, o cenário é muito mais complexo do que pareceu ali na nossa discussão, no fórum. Até por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Mas eu fiquei devendo uma coisa que eu acho que seria importante, que diz respeito a uma reflexão sobre o que pode ser feito. Né? Se o diagnóstico que circula na comunidade de que o problema é a falta de um piso melhor, que o problema é a falta de uma união dos professores em favor disso, se o problema fundamental não é esse, e se isso não seria uma solução suficiente,
qual seria a solução suficiente e como é que a gente poderia melhorar o salário dos professores. Eu vou depois comentar isso porque esse é um assunto mais complexo, mas eu acho que valeria a pena a gente já começar essa discussão. Valeu, galera? É isso aí. Abraço para vocês. Tamo junto.